Eu fiquei pensando, o Espírito Santo, enfim, eu fiquei refletindo e orando sobre o tema do sofrimento e da fraqueza. Modernamente se diz que crises são oportunidades para mudanças. Você já ouviu isso de alguém? Com certeza sim. Crises são oportunidades para a realização de mudanças. Mas eu fiquei pensando que oportunidades são coisas boas, não é? São, enfim, situações que a gente precisa aproveitar, mas eu também cheguei à conclusão que o sofrimento raramente faz sentido. Alguém aqui gosta de sofrer? Não. O sofrimento não faz sentido porque é contrário ao propósito criador de Deus. O sofrimento de qualquer tipo não faz sentido para mim nem para você, porque Deus nos criou para sermos abençoados, para sermos felizes, para vivermos uma nova história e raramente, entenda isso, raramente nós encontraremos todas as respostas que precisamos durante os períodos ou momentos em que sofremos. Há pessoas que sofrem por um amor não correspondido, não é? Ou não? Você já sofreu por algum amor não correspondido? Não, tomara que não tenha acontecido, mas é muito triste. Há pessoas que sofrem por um problema de saúde, há pessoas que sofrem por sua família, há pessoas que sofrem por perseguições, há pessoas que sofrem por defender aquilo que acreditam. Então, há muitas formas de nós citarmos situações de sofrimento. Um sofrimento emocional, um sofrimento físico, um sofrimento, enfim, familiar, enfim, há muitas e muitas ordens sobre essa questão de sofrimento. Infelizmente, muitas vezes, por não encontrarmos as respostas no meio de algum tipo de sofrimento, ao invés de aproveitarmos, como se diz modernamente, a oportunidade para gerar mudanças e transformações, na maioria das vezes, nós diminuímos, encolhemos e perdemos. A palavra de Deus nos ensina que os primeiros cristãos sofreram intensamente. Abra sua Bíblia, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Os primeiros cristãos, os cristãos do primeiro século sofriam. E o apóstolo Pedro disse para eles assim: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Ou seja, se você sofrer por algo correto, se você sofrer por desejar algo saudável para a sua vida, se você sofrer pelo nome de Jesus, como era o caso aqui da igreja do primeiro século, não sinta vergonha disso. Se você quiser abrir mais um texto, Atos capítulo 4, capítulo 5, versículo 41. Atos capítulo 5, versículo 41. Olha que coisa linda! Quando os apóstolos saíram da reunião, estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. Nós não gostamos de sofrer, nós somos hedonistas, nós pensamos apenas em prazer. A humanidade do século 21, ela busca desenfreadamente a sensação de prazer. Mas os cristãos do primeiro século sentiam alegria por serem considerados dignos de sofrer humilhação, meu Deus, pelo nome de Jesus. Eu acho que Deus pode nos ensinar algumas lições sobre sofrimento, sim ou não? Abre mais um texto, e aí eu vou trabalhar um pouco mais esse texto, que é muito conhecido de todos nós, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 9. É uma passagem bastante conhecida, quando Paulo cita o espinho na carne. 2 Coríntios 12, de 7 a 9, o apóstolo Paulo disse assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte.
Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém, queridos? Eu creio que no meio do sofrimento, no meio das lutas que nós enfrentamos, Deus pode transformar a fraqueza em força. Amém, meus amados? Algumas semanas no estudo da célula eu escrevi lá assim: ou nós estamos numa temporada de tribulação, ou estamos saindo de um período de dificuldade, ou estamos nos preparando para a próxima luta que enfrentaremos. É um ciclo, a vida ela apresenta estes grandes, intermináveis e inumeráveis desafios. Então a grande questão é possível Deus transformar uma realidade de sofrimento e de crise? É possível nosso Deus transformar sofrimento ou fraqueza em força? Sim, é possível. Mas o que nós precisamos entender para sairmos vitoriosos, abençoados desse período em que nós enfrentamos? De acordo com o apóstolo Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo ele fala: foi-me colocado um espinho na carne. Quem colocou o espinho na carne de Paulo? Deus. Então nós aprendemos, meus irmãos e minhas irmãs, que os espinhos dessa vida serão transformados em bênção e não serão um sinal de maldição. Amém, queridos? Os espinhos que vêm sobre nós, causando sofrimento, angústia e aflição, não são sinal de maldição, mas são um sinal de bênção. Deus quer transformar a minha vida e a sua vida. Se você ler depois com calma, capítulo 12, de 1 a 8, o apóstolo Paulo ele fala na terceira pessoa, dizendo assim: eu conheci uma pessoa, se no espírito ou sem oração, não sei, que foi ao céu e recebeu a grandeza das revelações. O apóstolo Paulo, ele começa a falar de si mesmo na terceira pessoa para que, enfim, não soasse arrogante, mas então ele disse assim: há um homem que recebeu uma grandeza interminável e imensa de revelações de Deus. Esse homem, sim, por causa dele eu posso me gloriar, por causa de uma história como essa, eu posso trazer benefícios e bênçãos, mas eu não farei isso. A grandeza das revelações que o apóstolo Paulo se refere, meu irmão e minha irmã, fala daquilo que Apocalipse 2,4 chama de primeiro amor. A grandeza das revelações é o primeiro amor, quando eu e você nos alimentamos de Deus, da palavra de Deus, quando nós não medimos esforços para servi-lo, honrá-lo e amá-lo, onde não tem dia de sol e nem de chuva, não tem dia quente nem dia frio, não tem cansaço, não tem tormenta. É aquele momento em que eu e você estamos tão desejosos de ouvir a voz de Deus, de falar com Deus, de orar e adorar a Deus, que não importa o que aconteça, você, enfim, nós estamos vivendo a nossa vida cristã. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, o primeiro amor ou a grandeza das revelações fala de conversão. Uma metanoia acontece na nossa mente, uma revolução que começa lá dentro, é de dentro para fora. A gente às vezes quer mudar o exterior, mas a mudança, a verdadeira conversão que Paulo está nos ensinando através desse espinho na carne, é a mudança que começa de dentro para fora. É a mudança de vida, do caráter, é a transformação da história. Segunda carta aos Coríntios 5,17, a Bíblia diz assim: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Colossenses capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo disse assim: e vocês se vestiram de novo para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Mesmo assim, queridos, às vezes vivendo essa intensidade do primeiro amor, possivelmente, assim como aconteceu com Jó, o espinho na carne ele se revela, o sofrimento se apresenta. E como aconteceu com Paulo, o espinho na carne foi o mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Você já levou um tapa na cara? Alguém já te deu um tapa na cara? Tomara que não.
Mas se você já levou um tapa na cara, um tapa no rosto, em algum momento da sua vida, você sabe o quão humilhante e violento é esse ato. O mensageiro de Satanás que esbofeteava o apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo nos ensina que a nossa reação diante das circunstâncias que nós vivemos poderá ser um grito de murmuração, de reclamação ou de condenação, ou poderá se transformar num canto de vitória, num hino de louvor ao nosso Deus, numa celebração de alegria, sabendo que mesmo quando nós estamos fracos, então é assim, naquela hora, é naquela ocasião que o Senhor nos levanta para vivermos as maiores alegrias e os maiores triunfos das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Agora, o que nós não podemos é vivenciar essa realidade e fazer tudo ao contrário. Reclamando, murmurando, abandonando o caminho, abandonando a fé, abandonando o princípio do primeiro amor, da grandeza das revelações. O Deus que transforma a força em fraqueza, através dos espinhos, nos ensinam que a soberania de Deus gera dependência na vida de cada homem e de cada mulher. O grande questionamento desse texto é: o que seria esse espinho? Você sabe, eu já falei isso dezenas de vezes e você já ouviu vários pastores e pastoras dizendo isso. O Novo Testamento foi escrito na língua grega. Quando a gente estuda e faz teologia, a gente tem uma matéria lá na teologia chamada exegese. Exegese é uma matéria que a gente aprende a ler os textos da Bíblia na língua original. E aí, quando a gente lê esse texto na língua original, a palavra espinho se diz iskolopes. Fala comigo assim, iskolopes. Você está falando grego agora, aí, está aprendendo uma língua nova, amém? Insus Christos uios soter. Vamos falar junto? Fala, insus, teos, uios, soter. Você acabou de dizer, Jesus Cristo é o Filho de Deus Salvador, na língua grega. Amém? Eu estou te ensinando grego hoje aqui, mas deixa eu voltar para o escolopes. Escolopes foi traduzido como espinho, né? Pelo João Ferreira, mas essa palavra significa mais do que espinho. Escolopes significa estaca. Sim, uma estaca. Paulo está dizendo, é como se eu estou sendo estacado, com uma madeira, com uma madeira perfurante. O meu corpo está ferido, a minha alma está rasgada. É mais do que aquela sensação de um espinho que machuca. É uma estaca que é enfiada, que é colocada, que é mexida, sabe? Aquela expressão de alguém que até mexe com o objeto dentro da ferida. Paulo está dizendo, eu sinto dor. Esse espinho gera dor, esse espinho gera sofrimento. Paulo está falando de sofrimento, sim, ele sofreu, ele viveu uma realidade difícil. Depois, se você tiver curiosidade, há alguns que dizem que Paulo tinha epilepsia, sabia disso? Gálatas 4,14, alguns dizem, lendo esse texto, que Paulo poderia ter uma doença chamada epilepsia. Outros dizem que ele tinha depressão, de acordo com 1 Coríntios 6,10. Outros, eu acho que essa é a explicação mais correta, eu concordo mais com essa explicação, a partir do texto de Gálatas 6, quando Paulo diz assim, vejam com grandes letras vos escrevi, Paulo estava ficando cego, estava perdendo a visão. Se você ler lá em Romanos 16, 22, ele já não consegue mais escrever, ele pede para alguém escrever para ele. E em Atos 23, 5, antes de ser preso, quando ele olha para o governador, ele teve dificuldade de reconhecer a pessoa, a fisionomia. Isso é sintoma de alguém que está perdendo a visão, ou seja, quando a gente não consegue discernir os traços do rosto de uma pessoa. Então veja bem, para um homem que viu o céu, que teve a revelação de Deus, de repente ele está ficando cego. E ele ora a Deus, Senhor, tira de mim esse espinho, Senhor, restaura a minha saúde, Senhor, tira de mim essa dor.
Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, mas ainda assim, ele continuou vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Você já foi ferido por alguma estaca? Por algum espinho? Eu fico pensando, quando eu fui dedicar um pouco mais na leitura e no estudo desse texto, é que se de repente o apóstolo Paulo vivesse nos nossos dias, essa estaca, esse espinho na carne, seria como levar um golpe de uma faca. Ou levar um tiro e a bala ficar alojada em determinado local do seu corpo, sem poder ser retirada, gerando dor constante, gerando sofrimento constante. Mesmo assim, a intensidade da vida de Paulo, talvez alguém vivendo o que ele viveu, talvez eu e você, diríamos assim, será que valeu a pena tudo isso? Porque, meus irmãos, pensa num homem que sofreu. Quando ele se converteu, ele ficou 10 anos esquecido na cidade de Tarso. Se você quiser conferir depois, Atos 11, 25. Até que um tal de Barnabé lembrou dele e foi atrás dele. Quando ele foi preso, a viagem dele de Jerusalém para Roma demorou entre 9 e 11 meses. Teve naufrágio, teve de tudo naquela viagem, foi mordido por uma cobra. E depois, ainda passou aproximadamente 2 anos preso em Roma, até que a sentença foi julgada e ele foi condenado à decapitação. Será que valeu a pena? Será que Paulo desistiu? Você já pensou se acontecesse comigo e com você? Mas Paulo diz assim, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória excelente. Mesmo enfrentando lutas e sofrimentos, nós não podemos parar. Amém, queridos? O apóstolo Paulo transformou a dor do espinho em dependência. O espinho, as estacas na carne de Paulo, o espinho na carne de Paulo se transformou num instrumento de glorificação ao nome de Jesus. Meus amados e minhas amadas, tudo que nós vivemos nessa terra, tudo que você tem passado às vezes na sua família, tudo que você já viveu às vezes de humilhações no seu local de trabalho, de pessoas que te envergonharam, enfim, de situações em que gerou no seu interior algum tipo de sofrimento, entenda, é Deus atuando para transformar você em uma pessoa melhor, e tudo isso um dia será recompensado pela graça poderosa de um Deus que conhece a sua vida. E sim, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, tempos melhores virão na sua vida. Amém, igreja? É igual a ostra, né? Você sabe como é que é produzida a pérola? A pérola é o resultado do sangramento da ostra. A ostra, aquela conchinha, né? Um pequeno grãozinho de areia entra dentro dela e ela começa a sangrar e aquilo cristaliza e se transforma numa pérola de grande valor. Transforme o seu sofrimento, as suas dificuldades, as suas dores em pérolas de grande valor para o louvor da glória de Deus. Deus pode transformar a fraqueza em força? Ele pode. E nessa noite Ele te diz, para a gente orar encerrando, a minha graça te basta. Você pode dizer isso para essa pessoa que está do seu lado? A graça de Deus é tudo o que você precisa. Amém, queridos? Paulo orou 3 vezes, e eu imagino que Paulo fala assim, Deus, o Senhor usou a minha sombra para curar enfermos. A sombra não, eram os lenços, né? A sombra era de Pedro. O Senhor usou os lenços que eu secava o meu suor para ser colocados sobre os enfermos, e enfermos foram curados. Cura, Senhor, tira esse sofrimento do meu coração. O texto diz que ele orou 3 vezes. E qual foi a resposta de Deus? Não, Paulo, você não será curado. A minha graça é tudo o que você precisa. Se você seguir no versículo 10, Paulo disse assim, 2 Coríntios 12, 10. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco,
então é que eu sou forte. Bom, se Paulo orou 3 vezes e Deus não respondeu, o que nós aprendemos sobre isso? Entenda, a sua oração chegará ao trono de Deus. Amém, meus amados? Ele ouve a nossa oração. Ele ouve o nosso clamor. Isaías disse, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O Senhor ouve a nossa oração. Mas a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nem sempre trará para mim e para você a resposta que nós esperávamos. Paulo orou 3 vezes. Alguém pode até pensar, mas por que ele não continuou orando? Porque Deus deu a resposta. Deus sempre responderá às nossas orações. Com um grandioso sim, ou com um sonoro não. A gente às vezes assiste filme de herói, não é? Os filmes dos heróis, né? Sempre o herói apanha, ou a heroína, né? Que também tem as heroínas agora, né? Os heróis ou as heroínas dos filmes apanham o filme inteiro, perde o filme inteiro, mas no final quem ganha? O herói ou a heroína. Agora o nosso herói da fé, o final da vida dele foi, Paulo, eu não vou te curar. Paulo, tudo que você precisa é da minha graça. Será que Deus o abandonou? Será que Paulo abandonou o caminho de Jesus, o caminho do Senhor? Talvez as últimas palavras registradas por Lucas, o médico amado, que acompanhou Paulo durante todo o período de sua prisão em Roma, estão registradas em 2 Timóteo 4, de 7 a 8. Pouco antes de perder a cabeça, sendo decapitado, Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Diante dos desafios da vida, o mais fácil é abandonar tudo. O mais fácil é largar tudo. É mais fácil separar. É mais fácil mudar de emprego, mudar de casa. É mais fácil, gente, é mais fácil. Tantas e tantas outras coisas. É muito mais fácil a gente dizer assim, não vale a pena não, eu vou começar de novo. E aí a gente vai desistindo dos nossos sonhos, desistindo da nossa vida, desistindo daquilo que Deus nos deu. A gente às vezes desiste até de nós mesmos. A gente fala assim, eu não tenho jeito mesmo. Alguém já disse isso? Eu não tenho jeito mesmo, eu não tomo jeito. Eu não sei se tem algum comprimido chamado eu mesmo para mim mesmo, né? Porque a gente fala assim, às vezes, né? Eu não tomo jeito mesmo, então que negócio é esse? É um comprimido chamado eu de mim mesmo para mim mesmo. Então o nome disso é, meu irmão e minha irmã, muda a tua atitude. Não abandone a sua fé, não abandone a sua família. Está doendo? Está sofrendo? Alguma situação de alma? Algum medo, algum pânico, alguma aflição? A graça de Deus é tudo o que você precisa. Transforma o seu espinho num motivo de vida e não de morte. Transforme as realidades da sua vida, não em sintomas e em sensações de morte, mas de vida. Você se lembra que antigamente as pessoas diziam assim, fulano está correndo risco de morte? E hoje não se usa mais essa expressão. Hoje se diz fulano ou tal pessoa está correndo risco de vida. Que a morte é uma realidade, mas o que nós às vezes perdemos é a vida. Então não perca a sua vida, em nome de Jesus. Você pode me ajudar de novo? Eu sei que isso é chato, mas me ajuda aí. Fala assim, com essa pessoa que está do seu lado aí. Transforme os seus espinhos em motivo de vida e não de morte. Amém, meus amados? Jesus sangrou no Getsêmani. Os espinhos traspassaram a alma de Jesus. Em Lucas 22, 43, o texto diz que um anjo do Senhor o confortava nas horas em que mais doer. O anjo do Senhor. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor que acampa-se ao redor daqueles que o temem,
daqueles que o amam, estará ao seu lado, consolando. Ele não pode fazer nada além de consolar, além de ser a presença revelada de Deus, dizendo: não te deixarei, de modo algum te abandonarei. Meus amados e amadas, esse é o tempo em que o Senhor, Ele quer livrar a mim e a você de vícios. Você tem algum vício? E esse vício tem sido uma estaca na sua carne? Você tem algum problema na sua família? Alguma dívida muito alta, muito grande? Dificuldades diversas? Você tem passado por alguma doença do corpo ou na alma? Esse espinho está doendo? Sonhos que não se realizam, né? Provérbios diz assim: um sonho que se demora faz adoecer o coração. Tem muitos corações aflitos, machucados pelos espinhos das não realizações do que clamamos e pedimos. Nessa noite o Senhor está dizendo: a minha graça é tudo o que você precisa. Nessa noite, igreja, o Senhor está te chamando, a mim, a você, está chamando a todos nós para um tempo de fortalecimento, de cura e de livramento. Está doendo? Está doendo? Como diz aquele hino, está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e que não te deixou, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer. Ele mandou te dizer o quê? Ele está cuidando. A minha graça é tudo o que você precisa. Vamos orar? Mesmo sentados como você está.